Olá amigos, falamos frequentemente dos oceanos como aliados contra as alterações climáticas. Muitas ideias são então apresentadas para ajudar os mares a combater melhor essas perturbações. Uma delas é a fertilização dos oceanos com ferro, e essa ideia carrega muitas esperanças. Mas quais são seus objetivos? Isto é realmente uma solução? Explico tudo para você neste vídeo. Muitas vezes, esquecemos o lugar dos oceanos na nossa luta contra o aquecimento global. No entanto, desempenham um papel crucial na redução das emissões de gases com efeito estufa e na estabilização do clima. Eles também são considerados os pulmões do planeta e um importante sumidouro de carbono. Produzem 50% das nossas necessidades de oxigênio, absorvem também 25% de todas as emissões de CO2 e capturam 90% do calor produzido pelas emissões de gases do efeito estufa. Isso é possível graças ao fitoplâncton. Mas o que é isso? É um conjunto de micro-organismos fotossintéticos. Isso significa que eles usam a fotossíntese para converter a luz solar em energia química. Eles usam dióxido de carbono e água e os transformam em carboidratos e oxigênio. Capturam a energia solar e depois, graças à fotossíntese, absorvem dióxido de carbono e liberam oxigênio. São extremamente importantes na cadeia alimentar porque são a principal fonte de alimento de muitos animais, desde moluscos até baleias. É essencial para a vida na Terra. O oxigênio que produz ao absorver dióxido de carbono ajuda a regular a composição da atmosfera. Portanto, participa do ciclo do carbono. Já foi demonstrado que o enriquecimento natural de ferro pode aumentar a exportação de dióxido de carbono para as profundezas do oceano. Isso tornaria possível compreender os ciclos vividos pelo dióxido de carbono atmosférico durante a história recente da Terra. O fitoplâncton também pode influenciar a cor e a turbidez da água. Dois elementos importantes para lutar contra o aquecimento global. Eles têm efeito direto no reflexo da luz solar. Cerca de 10 bilhões de toneladas de carbono são capturadas na superfície dos oceanos todos os anos. No entanto, deve-se notar que seu papel central na captura de CO2 oceânico permanece pouco explorado. Infelizmente, o aumento das emissões de gases do efeito estufa tem efeitos nocivos nos oceanos, mas também na fauna e na flora que eles abrigam. Isso provoca o aquecimento e a acidificação da água, mas também uma redução na capacidade de absorção de dióxido de carbono. O fitoplâncton também contém bactérias que emitem CO2. Quanto mais dióxido de carbono houver no ar, mais eles estarão presentes. Isso significa que se a presença de CO2 na atmosfera for muito grande, o oceano pode contribuir com o dióxido de carbono. Os cientistas tentam então encontrar soluções e uma delas é despejar ferro no mar para fertilizá-lo. Mas o que isso significa? A fertilização dos oceanos aumentaria a capacidade fotossintética do fitoplâncton. E isso é feito com ferro, que estimularia o crescimento de algas fotossintéticas essenciais para a captura de CO2. Surgiu então a ideia de despejar quantidades astronômicas de ferro no oceano, com o objetivo de baixar a temperatura global. Mas essa ideia não é nova. O ferro está naturalmente presente no mar. Por exemplo, na Antártida, no Oceano Ártico, há abastecimento de ferro em dois momentos muito específicos: a subida das águas e o derretimento do gelo. Esses dois fenômenos são essenciais para manter a saúde do ecossistema marinho nesta região. Em 1988, o oceanógrafo John Martin já proclamava: "Me dê um carregamento de limalha de ferro e eu lhe darei uma era glacial." Desde então, vários experimentos foram realizados. Mas quais são os resultados? Quais são os prós e os contras deste método? Cerca de 15 experimentos foram realizados e concluíram que o ferro ajudou a fertilizar os oceanos. O ferro promove o crescimento de algas. No entanto, a forma como o fitoplâncton realmente utiliza o ferro ainda não é bem compreendida. Mas as coisas estão mudando, como explica o Serviço de Informação sobre Investigação e Desenvolvimento da Comunidade Europeia. Em 2022, a União Europeia financiou o projeto BULE, que visa estudar a relação entre o CO2 consumido e o CO2 produzido nos oceanos do planeta. A pesquisa ocorreu primeiro em laboratório e depois no Oceano Ártico. Durante a pesquisa, descobriu-se que a quantidade de ferro presente no oceano tem um impacto real nos níveis de CO2. Este é um progresso considerável, sabendo que 1/3 dos oceanos do planeta são pobres em ferro. No entanto, muitas vozes se levantaram para pôr fim a esta pesquisa. Em 2007, um estudo dirigido por Stephanie Blaine, do Laboratório de Oceanografia e Biogeoquímica de Marselha, viu a luz do dia.
explicando que a fertilização natural com ferro no Oceano Ártico é de 10 a 100 vezes mais eficaz do que a fertilização artificial, mas as razões e as consequências ainda são incertas. Posteriormente, Marion Fourquet, uma das pesquisadoras do Projeto Boulet, destacou em 2022 que o ferro presente naturalmente e o ferro adicionado não têm absolutamente as mesmas virtudes. Como mencionado anteriormente, existe naturalmente ferro no oceano, e isso é excelente para a vida subaquática circundante. No entanto, adicioná-lo artificialmente apresentaria alguns problemas. As experiências realizadas mostram que grande parte do ferro pulverizado no oceano enferruja antes de afundar onde há pouca luz e, portanto, poucas algas. Mas por que é que este não é o caso do ferro que se encontra naturalmente na água? O ferro natural liga-se mais facilmente a certas moléculas presentes nos oceanos. Eles permitem que não enferruje e permaneça na superfície, onde se encontra a grande maioria do fitoplâncton e da luz. Essas moléculas são chamadas de ligante. Produzidas pelo fitoplâncton, provém de resíduos orgânicos e células mortas. A adição de ferro não resolverá, portanto, o problema das alterações climáticas, podendo até ter um impacto destrutivo no ecossistema marinho. Por exemplo, a adição de ferro pode causar a secreção de toxinas por certas microalgas, o que é um problema real. Além disso, há alguns anos, Jonathan Lauderdale, pesquisador do Departamento de Ciências da Terra, Atmosféricas e Planetárias do MIT, explicou um ponto importante. Ele afirmou que a quantidade total de ferro que os micro-organismos necessitam é perfeitamente equilibrada e, portanto, não há necessidade de adição de ferro. O que ele quer dizer é que não devemos mudar o oceano, mas sim o nosso estilo de vida. O oceano está perfeitamente composto. Tentar alterar este frágil equilíbrio pode ser devastador. Além disso, estão interligados, e a modificação de um oceano pode ter consequências em todo o planeta. Muita fertilização poderia reduzir a biomassa de peixes e outras espécies marinhas em 5%, o que seria devastador, sabendo que já diminui 15% no Oceano Atlântico, por exemplo, por causa da estratificação dos oceanos, que se deve ao aquecimento global. Isto deveria, portanto, ter um impacto real na fauna e na flora, mas também nas populações costeiras, que na maioria dos casos dependem da pesca. Além do impacto ecológico, podemos acrescentar um impacto econômico e social. Os seres humanos podem fazer grandes coisas, mas não devemos esquecer que não podemos ser mais fortes que a natureza. À primeira vista, fertilizar os oceanos com ferro poderia ter sido útil para combater as alterações climáticas, explorando a capacidade dos oceanos de absorver dióxido de carbono. Contudo, a sua baixa eficácia, os riscos ambientais e as implicações éticas mostram que não é a solução. Vivemos num mundo em perfeito equilíbrio, mas extremamente frágil. Esta investigação destaca a urgência de agir de forma responsável e ponderada para preservar o nosso planeta para as gerações futuras.